Olá, estamos aqui hoje, bem-vindos a esse nosso encontro para falarmos da profissão de fé. Na última semana nós enviamos nos grupos do WhatsApp, convidando todos a refletirem sobre a profissão de fé. Qual que é o sentido da profissão de fé? Então, o questionamento, a temática era essa. Nós pedimos que os catequistas propusessem que vocês lessem com atenção a profissão de fé, que é também conhecida como Credo dos Apóstolos, e a partir dessa leitura levantassem perguntas. Então, nós vamos entender um pouco o que é a profissão de fé, e começando pela sua primeira frase. A profissão de fé também é conhecida como símbolo dos apóstolos. Nós poderíamos fazer um mega curso gigantesco de catequese, estudando a profissão de fé. Se todos os cristãos, se todos os católicos compreendessem o símbolo dos apóstolos, conheceriam muito bem a fé. E a partir do momento que a gente conhece a fé, nós temos a capacidade, a potencialidade, a possibilidade de viver melhor a nossa fé. Como está lá em 1 Pedro 3,15, dar razões, fundamentar a nossa fé. Diante do mundo que a gente vive hoje, existem muitos questionamentos do nosso posicionamento como cristãos, do nosso modo como nós vivemos a nossa fé, que vai na contramão do mundo que a gente vive. Então, ser cristão hoje é ir na contramão de um mundo relativo, de um mundo onde muitas coisas são banalizadas. A vida é banalizada, a sexualidade é banalizada, a dignidade humana é banalizada. Nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19, nós vemos muitos debates. Por um lado, alguns defendendo o isolamento social, por outro lado, outros defendendo a volta, a retomada da economia, né? E aí a gente vê que qual é o pano de fundo dessa discussão toda? Será que o pano de fundo, nós somos uma sociedade majoritariamente cristã? Somos católicos e evangélicos, a maioria da população brasileira. E aí nós vemos que os debates, infelizmente, não se fundam na dignidade da vida humana, na dignidade do ser humano, como filho e filha de Deus. Mas não somente isso, né? O Estado é laico, com certeza, mas a sociedade ela é religiosa. Então, a moral cristã, ou seja, a consciência ética de viver segundo Cristo, segundo a tradição cristã, foi o que moldou a nossa sociedade ocidental. Então nós somos influenciados por essa moral cristã. Então, como um país, o Brasil como um país católico, país cristão, sua maioria, quais são os reflexos disso na vida? Infelizmente a gente vê um país marcado pela corrupção, um país marcado pela desigualdade social. E aí nós nos questionamos, cadê os cristãos do Brasil? Cadê os católicos do Brasil? Infelizmente boa parte daqueles que se dizem cristãos, daqueles que no censo, né, do IBGE se declaram católicos, se declaram evangélicos, de fato não vivem a palavra de Deus, de fato não colocam na sua vida, na prática de vida, os ensinamentos de Jesus. Basta a gente pegar os nossos políticos, os discursos políticos que nós temos aí. Ouve o que os políticos estão dizendo, as afirmações, as defesas que eles fazem, e se pergunte, é cristão isso? Esse posicionamento é cristão? Esse posicionamento tem a ver com Jesus Cristo? Com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus? Infelizmente nós vamos ver que não. E aí retomando, né, alguns encontros atrás, nós refletimos a igreja como comunidade de fé. Então vocês que estão se preparando para o sacramento da crisma, da confirmação, esse sacramento da maturidade, da fé, precisamos fazer a nossa decisão. Realmente eu quero ser seguidor de Jesus Cristo. Realmente eu quero fazer parte da comunidade de Jesus Cristo. E aí nós vamos ir nessa contramão do mundo. Estudar o símbolo da fé, que é o objetivo desse nosso encontro de hoje, começar a estudar o símbolo da fé, porque ele dá uma catequese gigantesca, pois é o fundamento central da fé cristã, é a gente poder olhar para a nossa fé e saber
aquilo que nós acreditamos. Ou seja, como eu dizia no encontro sobre a igreja, nós fazemos parte de uma tradição eclesial. A igreja não começou com o padre José Geraldo chegando na nossa paróquia, não começou com os seminaristas, não começou com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor. A igreja não começou com a chegada dos colonizadores no Brasil, não começou na Idade Média, na Alta Idade Média, mas a igreja começou com Jesus, com os seguidores de Jesus, com os primeiros discípulos. Então nós fazemos parte de uma tradição de 2000 anos, de mais de 2000 anos, uma tradição eclesial. É claro que é uma igreja que vai se transformando, que vai fazendo uma leitura da realidade, do momento, e a partir dessa leitura da realidade do momento, ancorada na sua tradição, ou seja, ancorada na sua história, ela vai respondendo aos desafios da atualidade. E assim também a nossa profissão de fé. Como falar creio no mundo de hoje? No mundo onde a fé é banalizada, onde a fé é deixada de lado, onde nos apresentam uma crítica, entre razão e fé, entre racionalidade e a crença, e às vezes nos colocam na parede. E esse não é o real sentido. Eu convido você a pesquisar depois na internet uma encíclica, se não me engano é a encíclica de São João Paulo II, Papa João Paulo II, Fides et Ratio, ou seja, fé e razão, que elas devem dialogar. E nesse mundo de hoje, ainda mais, fazer esse diálogo da nossa fé com a razão. E aí nós entramos no símbolo da fé. O símbolo da fé, então, como eu disse, é um resumo da fé. Ele é chamado símbolo dos apóstolos, mas foi feito pelos apóstolos, Marquinho? Não foi feito pelos apóstolos, mas foi construído a partir da fé dos apóstolos pelas primeiras comunidades cristãs. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, foi criando a necessidade. Então, ali nós vemos os seguidores de Jesus, que andavam com Jesus, os seus discípulos, que ouviram as palavras de Jesus, a pregação de Jesus, que viram o testemunho e o exemplo de Jesus. E aí vai se afastando do evento fundador. Então a vida de Jesus é o evento fundador da comunidade cristã. A comunidade cristã é fundada em Jesus. E aí vai havendo o distanciamento. Então nós temos ali os seguidores de Jesus, depois os filhos deles e outras pessoas que foram se convertendo. E aí as pessoas das primeiras comunidades já não tiveram contato com Jesus, não conheceram Jesus em sua vida terrena, e tiveram contato com os discípulos, com os seguidores. E os seguidores foram proclamando, foram falando das palavras, dos gestos de Jesus, dos milagres, dos sinais. Então é importante a gente ter esse dimensionamento, para poder iniciar a nossa reflexão. E aí depois nós temos as pessoas que conheceram os seguidores de Jesus. Depois nós temos as pessoas que conheceram pessoas que conheceram os seguidores de Jesus. Dá para acompanhar um pouco o raciocínio? E aí vai se distanciando do evento fundador, que é a vida de Jesus, a vida terrena de Jesus. E aí vai sendo transmitida uma tradição, inicialmente uma tradição oral, ou seja, ia se falando, um ia passando para o outro através da fala, até que nós começamos com os primeiros escritos do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, provavelmente ali a carta aos Tessalonicenses, primeiro escrito do Novo Testamento. Depois nós temos o surgimento dos evangelhos, o primeiro evangelho provavelmente o evangelho de Marcos, um evangelho um pouco mais enxuto, entre aspas, mas que apresenta o messianismo de Jesus, o anúncio do reino, de uma maneira muito bonita, que depois nos outros evangelhos também nós vamos encontrar. E, tendo todo esse fundo que eu estou apresentando para vocês, a fé vai sendo construída, ou seja, no que nós acreditamos. Qual é a nossa fé? Esse é o questionamento, então, das primeiras comunidades cristãs que foram elaborando a sua fé, o símbolo da sua fé.
E aí é tão interessante que nas nossas missas, nas nossas celebrações, especialmente aos finais de semana, celebração dominical, nós rezamos a profissão de fé. Ou seja, professamos, externamos no que nós acreditamos. Então, eu diria a você, se você compreender, se você estudar a profissão de fé, está ótimo. E colocar em prática essa profissão de fé, está ótimo. Que aí está o resumo da nossa fé cristã. Então nós começamos, você pode ver aqui no texto, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então poderíamos ficar aqui horas e horas, dias e dias, apenas com a primeira parte da frase, creio em Deus. Depois Pai, depois Todo-Poderoso, depois Criador do céu e da terra. Mas vamos fazer um pouco de maneira sintética, daí eu peço que vocês pesquisem também. Então, alguns vão chamar a oração do creio de credo. Você já se perguntou por que se chama credo? Credo vem do latim, né? da oração latina, na língua latina, credo in Deo, ou seja, creio em Deus. Então nós começamos falando que nós acreditamos em Deus, em um só Deus, no Deus que é o Deus da revelação, ou seja, o Deus de Israel, o Deus que se revela a Israel, é o Deus que nós acreditamos. Então nós acreditamos em um só Deus. Depois vocês podem pesquisar, nós vamos falar um pouquinho também sobre o credo niceno-constantinopolitano, que é uma oração, também profissão de fé, que nós utilizamos nas solenidades, nas festas maiores da nossa igreja, onde o credo, através dos concílios, através de encontro dos bispos, eles como que destrincharam, ampliaram a profissão de fé. Então vocês vão ouvir muitas vezes: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E aí vai. Então, crer em Deus é a nossa identidade cristã, herança da fé judaica, herança do povo de Israel. Cremos em um só Deus, no Deus que se revelou, no Deus das Escrituras, ou seja, naquele Deus que se revela para Moisés: eu sou aquele que é, que vai aparecer traduzido como Javé ou Iavé, que significa eu sou aquele que é. Esse é o Deus então que nós acreditamos, um único Deus, o Deus que se revelou ao povo de Israel, o Deus que escolheu o povo de Israel, que se manifestou, que libertou e que acompanhou o seu povo e que se manifesta, daqui a pouco nós vamos falar em outros encontros, porque hoje não dá tempo, que se manifesta em Jesus Cristo. Então, esse é o Deus que nós acreditamos, o Deus Uno. Daqui a algumas semanas nós vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade, que também é um outro tema muito interessante da gente poder conversar. Ou seja, nós não acreditamos em três deuses, né? Deus Pai é um, Deus Filho é outro, Deus Espírito Santo é outro. Não. Nós acreditamos que existem três pessoas em um só Deus. Isso nós chamamos de mistério da Santíssima Trindade, ou seja, o único Deus que se manifesta em três pessoas. É o mistério da nossa fé. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso nós rezamos no credo, né? Não no encontro de hoje, que nós vamos focar mais nessa primeira parte, né? Creio em Deus. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 22, nós encontramos: eu sou Deus e mais ninguém. Então, essa exortação que os profetas faziam de que existe um único Deus. Eu sou Deus e mais ninguém. E também lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Foi todo um processo de uma experiência do povo de Israel, foi toda uma caminhada, a gente pode dizer assim, uma pedagogia,
da revelação de Deus. Eles vão percebendo que os outros deuses das outras religiões que eles conviviam ali na época não existiam, mas que existia um único Deus, que era o Deus que se revelou a eles, o Deus único. Então nós somos monoteístas. O que quer dizer isso? Acreditamos em um único Deus. Não existem outras divindades. Não existem outros deuses, como a gente pode ver na mitologia grega, na mitologia, nas crenças romanas, dos vários deuses, né? Então existe um único Deus. E esse é o Deus que se revela, é o Deus que o povo de Israel faz uma experiência concreta. Se vocês recordarem, nos encontros preparatórios para a Semana Santa, a gente refletia um pouco sobre isso, né? Então, Deus que agiu na história, um Deus que entra na história da salvação e que salva o seu povo. Esse é o Deus, então, que nós acreditamos. É o Deus que Jesus Cristo vem revelar. Depois nós vamos falar mais sobre isso quando for falar de Jesus. Mas Jesus revela o Pai. Jesus revela esse Deus que é amor, esse Deus que nos criou e que é Pai. Essa paternidade de Deus, então, né? O nome de Deus nós encontramos lá em Êxodo 3, 14. Capítulo 3, versículo 14. Vamos continuar então. Deus fala na sarça ardente, né? Deus revela o seu santo nome, Yahvé. Eu sou aquele que é. Ou seja, Deus se torna acessível ao seu povo. O nome ele tem uma carga, ele tem um simbolismo muito grande. Então Deus se revela e se torna próximo do seu povo. Depois nós vemos essa questão de Deus que é Pai. E isso é algo muito forte dentro do cristianismo, né? Tanto a oração principal nossa é a oração do Pai Nosso. O povo de Israel já tinha essa compreensão de um Deus que era Pai, mas podemos dizer que faltava dar um passo a mais, de compreender esse amor, essa paternidade de Deus como algo muito mais próximo, que é o que Jesus vai revelar. Vai revelar um Pai todo amoroso, um Pai todo misericordioso. Jesus plenifica, Jesus torna essa imagem de Deus mais plena, mais completa. Essa imagem de Deus que é Pai. Um Deus que é Pai nosso. Um Deus que é próximo de nós. Então nós vemos a figura de Deus que já era abordado como Pai lá no povo de Israel, na cultura do povo de Israel. Nós podemos encontrar em Deuteronômio 32,6, capítulo 32, versículo 6. Também em Malaquias, capítulo 2, versículo 10. E em Isaías 66, 13, Deus também é apresentado como mãe. Então é interessante essa imagem, essa figura, que é, podemos dizer, humana, de um Deus que é pai e mãe, né? Depois lá em Jeremias também nós vamos ter uma imagem muito bonita. Mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, eu jamais esquecerei. Então essa é a imagem de Deus. Então um Deus que é pai, um Deus que é próximo. Talvez hoje, infelizmente por causa das nossas organizações familiares, onde muitos pais são ausentes, quando falamos que Deus é pai, isso pode causar algum estranhamento. Mas é preciso então fazer essa releitura da paternidade de Deus, de um pai que ama, de um pai que está ali sempre presente. Então estávamos falando dessa questão de Deus como pai. E depois nós entramos nesse creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí nós podemos muitas vezes cair no erro de achar, de compreender o poder como algo que realmente pode tudo, no sentido de mandar, de dominar. O poder de Deus, a leitura que nós podemos fazer desse Todo-Poderoso de Deus é no amor. Ou seja, Deus é todo-poderoso em seu amor. Por quê? Deus pode tudo?
Uma pergunta que a gente se faz às vezes, né? Deus pode tudo? Eu diria que não. Por quê? Deus não pode deixar de amar. Porque a sua essência é o amor. O Deus que Jesus nos revela, o Deus que as Escrituras Sagradas nos revelam, é um Deus que é amor. Então, Deus é todo-poderoso em seu amor. Deus é onipotente em seu amor. Aqui no YouCat, no número 40, quem tiver acesso, quem tiver esse livro, tem a pergunta: para Deus nada é impossível? Nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, quando o anjo faz o anúncio a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ele diz: para Deus nada é impossível. Ele é todo-poderoso. Então Deus pode fazer tudo. Quem na sua necessidade chama por Deus acredita na onipotência, ou seja, que Deus tem essa onipotência. Deus criou o mundo do nada. Nós vamos falar agora da criação. Ele é o Senhor da história. Ele conduz todas as coisas e pode tudo. É um mistério como ele exerce livremente a sua onipotência. Não raramente se pergunta: então onde está Deus? Ele diz através do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Está lá em Isaías 55, versículo 8. A onipotência de Deus revela-se frequentemente quando as pessoas não esperam mais nada dela. A impotência da Sexta-feira Santa foi o pressuposto para a ressurreição. Ou seja, essa onipotência de Deus se manifesta quando a gente menos espera. É aquilo que São Paulo vai colocar numa das suas cartas: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a minha força vem de Deus. Mas essa onipotência, esse ser todo-poderoso de Deus, se manifesta no seu amor. Então, nosso Deus pode tudo, só não pode deixar de amar. Que a sua essência, como diz São João, Deus carita est. Deus é amor. E aí nós entramos na criação. Ele é o Criador de todas as coisas existentes. Ele é o Criador de tudo que existe. E aí nós podemos pegar principalmente os relatos da criação no livro do Gênesis. O relato da criação que nos apresenta, são 2 relatos que nós encontramos lá no comecinho do Gênesis, que mostram então esse Deus que cria do nada, esse Deus que dá a existência, esse Deus que nos coloca na existência, mas não nos abandona. Então Deus nos colocou na existência e acompanha a nossa existência. Deus não nos abandona. E isso nós vamos compreender a plenitude dessa presença de Deus na vida e na missão de Jesus. Então dá para perceber que esse nosso tema, que o símbolo dos apóstolos, ele é riquíssimo. A sua compreensão, o seu significado. É claro que eu não estou falando tudo, não consigo esgotar todo o sentido, toda a beleza dessa simples frase, né, que está aqui, ó: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a grandeza de Deus. Deus é absoluto, Deus é grande. Nós nunca vamos conseguir compreender nessa vida plenamente, então, a existência desse Deus, que é um uno e trino ao mesmo tempo, e nós vamos depois comentar um pouco melhor em outro encontro sobre o mistério da Trindade. Desse Deus que é Pai, que se manifesta como Pai, não só Pai de Jesus, seu Filho único, mas que também se torna nosso Pai. Se torna Pai de todos os homens e mulheres de boa vontade. Esse Deus que é todo-poderoso em seu amor, que pode tudo, principalmente quando nós estamos desacreditados, quando nós não temos saída. O poder de Deus, que se manifesta no amor, se apresenta na nossa realidade. E esse Deus criador, Deus que cria, Deus que acompanha a sua criação, e é muito bonito lá no relato da criação: Deus viu que era bom. Deus que vai criando
cria tudo para o ser humano dominar. E aí nós podemos nos questionar toda a destruição, toda a exploração da natureza que o ser humano tem feito, né? A falta de cuidado com a ecologia, a falta de sustentabilidade, e que, querendo ou não, ocasiona esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, dos vírus, dessas pandemias, epidemias, que não estamos cuidando bem do nosso planeta, da nossa natureza, porque infelizmente se esquecemos que a natureza e o meio ambiente faz parte da nossa essência, ou seja, somos seres naturais, somos parte da natureza, somos do meio ambiente. Muitas vezes nos esquecemos disso, né? E é muito bonito uma reflexão do Papa Francisco que dizia isso, né? Achávamos que num mundo doente continuaríamos vivendo normalmente. E, infelizmente, são consequências, né? Nós não podemos fazer uma leitura, a pandemia é um castigo de Deus, a pandemia é para que a gente mude. É para que a gente mude, mas a pandemia é consequência do modo como nós, seres humanos, vivemos a nossa vida, do modo como nós nos comportamos diante da criação de Deus. Somos criados, somos amados, somos sustentados por Deus. Se você está me ouvindo nesse momento, se você está refletindo comigo nesse momento, é porque tem um Deus que te ama muito. Um Deus que neste momento, nesse exato momento, te sustenta na criação. Ou seja, você existe porque Deus está te amando nesse momento. Meu coração está batendo, seu coração está batendo por causa desse amor de Deus. Um amor que vai além dos nossos pecados, um amor que vai além das nossas imperfeições, dos nossos erros, mas que conhece a nossa essência. Conhece realmente quem nós somos. Talvez sua família, seus amigos não saibam aquilo que você sente aqui dentro, aquilo que você pensa, mas Deus nos conhece, Deus nos fortalece e Deus nos ama. Então, meditar tudo isso é muito bonito, contemplar nossa fé. Nossa fé é belíssima. Eu peço até desculpa por esse encontro de hoje ser um pouco maior, mas são temas essenciais da nossa fé. São temas importantíssimos. E aí tem uma pergunta também do Yucat. Pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer no Criador? Ou seja, a teoria da evolução de Darwin, né, que diz que os seres humanos foram evoluindo até chegar naquilo que nós conhecemos e continuamos também em constante evolução. Isso nega o criacionismo, a teologia do criacionismo, onde nós vemos que Deus nos criou. Então vou ler a resposta aqui do Yucat, no número 42. Pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer no Criador? Sim, a fé está aberta aos conhecimentos e às hipóteses das ciências naturais. A teologia não tem competência científico-natural. Então a teologia não quer ser científica natural, não quer ser um livro de história. A gente não pode pegar a palavra de Deus, por exemplo, a Bíblia, e ler como se fosse um livro de história. Aconteceu desse jeito, foi como que está aqui desse jeito. E deixar de compreender os escritos sagrados como experiência do povo de Israel, experiência dos seguidores, dos discípulos de Jesus, transformados em catequese, principalmente os evangelhos, né? Nós lemos como catequeses narrativas, ou seja, textos que trazem em si uma mensagem para o leitor. Ou seja, o que o Gênesis, por exemplo, relatos da criação, querem nos apresentar? Querem nos apresentar que fomos criados, que o mundo que existe, que tudo isso que nós vemos ao nosso redor foi criado pelo Deus único de Israel. Por esse Deus que nos ama, por esse Deus que se manifesta, por esse Deus que acompanha a sua criação. A ciência natural não pode excluir dogmaticamente que na criação haja processos orientados para um fim. Por seu turno, a fé não pode definir como eles se concretizam no curso do desenvolvimento da natureza. Um cristão pode aceitar a teoria da evolução como um modelo explicativo eficaz,
desde que não caia no erro do evolucionismo, que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos. O que quer dizer isso? Não somos obras do acaso, não surgimos pelo acaso, mas surgimos como projeto, como sonho de Deus. Nada surge por acaso, mas surgimos, podemos levar em conta então a teoria da evolução, mas tendo essa consciência de que se houve uma evolução, de que se houve o Big Bang, né, a grande explosão que gerou o universo, que gerou a Via Láctea, foi ali, encontrar ali a mão de Deus. E a filosofia também vai nos ajudar muito. Eu sou formado em filosofia, né? Então a filosofia vai nos tratar das causas, ou seja, todo efeito possui uma causa. E aí nós encontramos tanto na filosofia platônica, de Aristóteles, depois na filosofia escolástica, né? Vocês já devem ter estudado filosofia nas escolas também. Todo efeito tem a sua causa. E aí se nós formos pegar tudo que é efeito, nós vamos chegando nas causas. Por exemplo, esse livro que eu estou na mão, ele só vai virar a página. O virar a página é um efeito. Mas a causa sou eu que estou aqui virando as páginas desse livro. Estamos aqui na existência, eu sou efeito causado pelos meus pais. E assim vai. Até chegarmos a uma causa primeira, que causa todas as coisas. E essa causa primeira é Deus. Nós chamamos Deus. Nós denominamos como Deus. Que é causa de si mesmo e que causa todas as coisas. Falei um pouquinho complicado, mas acho que dá para entender. Ou seja, existe algo anterior. E esse algo anterior, então, na nossa leitura cristã, é Deus. É o nosso Deus que causa, que cria todas as coisas. Ele é a causa primeira, né, que a filosofia vai nos apresentar. Então nós não negamos a teoria da evolução, mas fazemos essa leitura. O Concílio Vaticano I, através da Dei Filius, diz que o mundo foi criado para a glória de Deus. Ou seja, Deus cria o mundo para a sua glória. Deus cria o mundo por amor. E aí nós encontramos também, no relato da criação, o descanso de Deus no 7º dia. E aqui no Yucat é bem interessante. Por que Deus descansou no 7º dia? Repouso de Deus depois do trabalho aponta para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo esforço humano. Se é verdade que o ser humano, trabalhador, é o jovem parceiro do seu Criador, como está lá em Gênesis 2, versículo 15, ele não pode, contudo, redimir a terra com a sua labuta. A meta da criação é, como encontramos em Isaías 65, os novos céus e a nova terra, realizada pela redenção que nos é concedida. Por isso, o descanso dominical, um antegozo do descanso celeste, encontra-se acima do trabalho, o qual nos prepara para ele. Então, agradeço vocês por esse encontro. A gente poderia refletir muita coisa. A criação, então, Deus que cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. E imagem e semelhança, muitas vezes a gente compreende muito errado, porque não é corpo. Deus então tem o nariz, Deus tem o olho, a boca, a orelha, como a gente, né? Não, a imagem e semelhança de Deus é aquilo que Deus é na sua essência. Nós somos criados, então, com essa possibilidade de amar, com essa possibilidade de se relacionar. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Somos seres racionais, que pensam, que têm liberdade, que têm autonomia. E aí entra a questão do livre arbítrio. Somos livres para vivermos a nossa vida. Então agradeço vocês, esse encontro foi grande, nós vamos retomar no próximo encontro e medite sobre isso. Então, creio, como está aqui, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Envie as perguntas para os catequistas
Eles vão também perguntar sobre os temas, sobre isso que a gente está conversando. Eu espero que no nosso próximo encontro vocês possam participar ativamente. Então nós vamos programar, se Deus quiser, uma live. E durante a live, convido você a fazer o esforço de participar, para que a gente possa interagir um pouco. Então conto com a presença de vocês para continuarmos destrinchando, ampliando esse conhecimento nosso dessa oração tão bonita que é a profissão de fé, o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um abraço, que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal da paróquia, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E, se Deus quiser, no próximo encontro nós faremos ao vivo. Talvez aqui pelo YouTube ou talvez pelo Facebook a gente vai conversando, beleza? Um abraço, que Deus nos abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.